motivaram, que cobraram, de dois deputados especialmente, que já não estão mais nesta casa, para que se criasse, e aqui foi o primeiro parlamento do Brasil que se criou uma comissão de direitos humanos. Então me sinto autorizado por isso. Dizia a deputada Miriam que até não me via. Verdade, deputada. Eu voltei vindo a esta casa. Acho que esta casa começou a afastar-se do povo. Eu lembrava que ao tempo da ditadura, era nesta casa que morreu. Nesta casa sempre havia eventos. Era uma luta titânica. Mas ao longo do tempo parece que o povo foi ficando afastado desta casa. Então iniciativas como essa são importantes, porque o povo tem que estar aqui. A legitimidade do parlamento vem do povo. Então, uma aproximação seria muitíssimo saudável, não só para esta casa, mas para a vida democrática. E a deputada também falava na questão de educação para os direitos humanos. Sem falsa modéstia, nós somos pioneiros no Brasil no trabalho de educação para os direitos humanos, uma parceria com o Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Começamos a treinar professores, porque a revolução na educação começa pelos professores. Sem os professores é impossível. E esse trabalho, deputado, lamentavelmente, por uma conjuntura que tem muito a ver com aqueles sindicalistas que estavam aqui, era uma parceria nossa com os professores públicos do Estado, dos municípios, com alguns segmentos da escola privada, que eram poucos, mas era especialmente com o CEPERS, o velho CEPERS. Mas as dificuldades que foram sendo criadas entre o magistério e os governantes foi trazendo uma crise, a ponto que os professores nos diziam: como é que nós vamos tratar dos direitos humanos se os nossos direitos humanos estão sendo violados? Então foi havendo um desestímulo e o projeto acabou parado. Mas é assim na educação que se tem que atuar. Mas eu quero chamar a atenção fruto da nossa experiência. Não é uma disciplina de direitos humanos. Direitos humanos têm que ser ministrados de forma multidisciplinar, porque senão está fadado ao sucesso. Eu lembro que um dia o coronel da brigada que dirigia o setor de ensino me chamou porque queria aulas de direitos humanos. Eu disse: olha, coronel, me desculpe, mas comigo não pode. Porque eu entendo que direitos humanos é de forma multidisciplinar. Então, o seu instrutor de tiro, que estiver ensinando o soldado a atirar, tem que ensinar a ele o uso da arma de fogo. É o último recurso que um policial deve usar. Não por sugestão minha, por norma das Nações Unidas. E que esse tiro deve sempre ser em uma parte não vital. E aí vai. Ele não quis, terminou o nosso colóquio por aí. Porque é isso, não se pode pensar na educação para os direitos humanos de outra forma. Nosso projeto, nós começávamos lá na infância, onde o professor trabalharia, por exemplo, as fábulas. O Patinho Feio. O Patinho Feio é menino cisne, então, para trabalhar as diferenças, a aceitação do outro. Ia até línguas. Mas, lamentavelmente, o projeto parou porque ele era de militância. Não era nenhum professor que recebia nenhuma vantagem, a não ser o reconhecimento. Parou. Mas acumulamos uma boa experiência. A questão da violência, essa violência familiar, que está na linha da minha fala, ela é a matriz de toda a violência. E essa violência doméstica. É ali que começa toda esta formação cultural, porque isso é cultural. E aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, este machismo que existe no estado do Rio Grande faz parte de uma cultura, e essa cultura a gente só pode trabalhar através da educação. Não há outra forma. Não há outra forma.
Se deve estabelecer condições aqueles que transgridem, claro que sim, mas ela não é realmente a forma de resolver o problema. Isso começa um processo educacional e tem que trabalhar, inclusive, com os pais. Com os pais. No princípio da década de 70, a minha vida estava muito complicada. A repressão centrada na minha pessoa. E eu precisava me proteger. E por isso fui trabalhar para a Unesco. A Unesco tinha um setor muito interessante, que chamava-se École de Parents, Escola de Pais, aonde se tratava da reeducação dos pais. Era um projeto da Unesco que vinha da Segunda Grande Guerra, aonde os pais estavam combatendo e as mães foram para as fábricas e os filhos ficaram abandonados por um período. De volta à normalidade, essa criança precisava de uma atenção especial e os pais não estavam respondendo. Então a Unesco criou esse projeto, que depois foi se disseminando, andou aqui pela América Latina. E ali eu também de novo entendi que a educação é fundamental, a discussão com os pais. Os pais são os reprodutores da violência. São os reprodutores da violência. Eu lembro quando eu tratava deste tema com pais, eu chamava a atenção o seguinte: uma figura muito corriqueira nas nossas famílias. Né? Um pai repreendendo o filho maior por ter batido no filho menor. E eu vou te bater com a cinta para que tu não batas no teu irmão querendo. Isso aí por quê? Quem é que não ouviu isso? Quem é que não viu isso? Mas ali está o que? A matriz da violência. Então a educação é fundamental. Sem educação é impossível a gente pensar qualquer outra coisa. É um trabalho de longo prazo. No Brasil parece que a gente gosta das coisas imediatas. A gente tem que apostar no longo prazo e investir primeiro no professor. Ele é muito. E na família. Políticas de Estado, sim, serão políticas de Estado, mas que têm que ser cuidadas, e muito cuidadas. Não é de um governo, não é política de Estado, é coisa diferente. Então, isso que se deve avançar. Se deve investir recursos, tempo, paciência. Às vezes o resultado custa a chegar e a gente desanima. Mas não, é assim mesmo, assim que funciona. E nós temos que andar por aí. E quanto à questão ênfase, eu em Brasília, na Câmara de Deputados, propus, teve uma boa aceitação, a criação de uma frente parlamentar pelo ênfase. A deputada Luísa Erundina aderiu, mas uma deputada que agora não lembro o nome, se criar uma frente parlamentar, porque existem questões que, para um governo eleito legitimamente, é difícil de governar. Porque há barreiras que impedem. Esta questão de arquivos, esta questão da própria Comissão da Verdade, se a presidente não for apoiada, se ela não se sentir segura, o avanço é proporcional. Não há como. Se houver uma opinião pública, um respaldo, se houver, aí vem uma dificuldade, a questão da imprensa, não é? A imprensa que está sempre muito crítica, será difícil. Então, para estes avanços que são fundamentais, nós precisamos, sim, como opinião pública, não é? Nós precisamos respaldar essas atividades. Uma frente parlamentar nos ajudaria muito. Se os deputados se dispuserem, para nós será uma satisfação. É criar uma frente parlamentar nos estados, no nível do Congresso Nacional, para que o Brasil cumpra o quê? Uma sentença, que já está transitada em julgado, que não há recurso, mas tem que ser cumprida. E eu faço essas observações e agradeço muito o espaço e peço licença a vocês, porque eu tenho que me retirar, que eu estou atrasado com outro compromisso. Agradeço muito e me coloco, não só a minha pessoa, mas também o movimento de justiça e direitos humanos à disposição desta casa. Né? Quando entenderem necessário, nos chame, deputado. Nos chame e nós estaremos à disposição. Muitíssimo obrigado.